Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 17 de Juan. Capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome para que o Filho glorifique a ti. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. No nome de Jesus, Senhor, entregamos tua palavra em tuas mãos. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos tu palabra en tus manos. Pedimos que teu Espírito nos sustente e nos ajude, Pedimos que tu Espíritu nos asista, nos ayude, para que o Senhor seja glorificado mais uma vez. para que el Señor sea glorificado una vez más. Abra os nossos olhos, Senhor. Abre nuestros ojos, Señor. Fala conosco. Habla con nosotros. Nós carecemos escutar o Senhor. Nosotros carecemos totalmente, Señor, Que teu propósito seja cumprido para essa noite. y que tu propósito sea cumplido en esta noche, Em Señor. nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nós temos falado uma série de mensagens Nosotros hemos hablado una serie de mensajes, e hoje vamos dar continuidade. entonces esta noche voy a dar continuidad. Ainda que começamos falando em Fernando de Lamoura Aunque comenzamos hablando en Fernando de la Mora e agora estamos nesse encontro, y ahora estamos en este encuentro, mas nós poderemos, mesmo aqueles que não participaram, pero incluso aquellos que no participaron anteriormente, poderemos compreender o peso da palavra de Deus nesse contexto. amén, podremos comprender el peso de la palabra del Señor en este contexto. Chegamos ao capítulo 17 Llegamos al capítulo 17 e do capítulo 13 ao 17 y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 é aquele momento mais íntimo de Jesus com seus discípulos. es aquel momento más íntimo de Jesús con sus discípulos. É chamado pelos estudiosos de o diálogo do cenáculo. Se conoce como por los estudiosos como el diálogo en el aposento alto. E o capítulo 17 é considerado o santo dos santos do Evangelho de João. Y el capítulo 17 se considera como el lugar santísimo en el Evangelio de Juan. Na verdade, muitos acreditam ser o santo dos santos dos quatro evangelhos. La verdad que Muitos acreditam ser. muchos creen inclusive que es el lugar santísimo de los cuatro evangelios. Ou seja, se você quiser o ponto mais alto dos quatro evangelhos, O sea, si queremos ir al punto más alto de los cuatro evangelios, então esse é o capítulo 17. entonces ese es el capítulo 17 de Juan. Agora encontramos o Senhor como que saindo do átrio exterior, Ahora, nosotros encontramos al Señor como si estuviese saliendo del atrio exterior, saindo do lugar santo, está pasando al lugar santo e agora ele está no santo dos santos. y ahora Él se encuentra en el lugar santísimo. Esse é um diálogo muito privado do Senhor com seus discípulos. Él está teniendo un diálogo muy privado, muy íntimo con sus apóstoles. João tem essa peculiaridade. Juan tiene esta particularidad. Ele sempre está nos trazendo de volta ao seio do Senhor. Él siempre nos está trayendo de vuelta al pecho del Señor. Nós não vamos tratar de forma tão minuciosa todos esses versículos, Pero hoy no vamos a tratar de forma minuciosa todos estos versículos, mas eu queria ressaltar alguns pontos que penso que são de encorajamento para nós. pero yo quiero resaltar algunos puntos que pienso que van a ser de mucho ánimo para nosotros. Esse versículo 1 diz que Jesus levantou os olhos ao céu e disse ao Pai. Este versículo 1 nos dice que Jesús, levantando los ojos al cielo, le dijo al Padre. Se você observar João, Si nosotros observamos a Juan, ele sempre vai nos mostrar aspectos muito íntimos de Jesus com seu Pai. él siempre nos va a mostrar aspectos muy íntimos de Jesús con el Padre. E algumas vezes ele mostra isso, Jesus levantando seus olhos ao Pai. Y muchas veces eso nos muestra cuando dice Jesús, nos muestra a Jesús levantando los ojos al Padre. É interessante que para João ele mostra que Jesus está na terra
Lo interesante para Juan es que él nos muestra que Jesús estaba en la tierra e ao mesmo tempo está com o Pai nos céus. y que al mismo tiempo estaba con el Padre en el cielo. Então essa intimidade do seu Pai e ao mesmo tempo que está com os homens. Entonces nos muestra esa intimidad que al mismo tiempo él tenía con el Padre y al mismo tiempo con los hombres. Ele muitas das vezes deixava as multidões e as pessoas Él muchas veces se alejaba de las multitudes y de las personas e ia se esconder num lugar deserto para ficar sozinho com seu Pai. y él se iba y se apartaba a un lugar desierto para quedar solo con su Padre. Para mim é muito especial considerar a obra do Senhor Para mí es muy especial considerar la obra del Señor nesses 3 níveis que temos falado, en estos 3 niveles que hemos hablado, como um tabernáculo, como comparando con el tabernáculo, Santo dos Santos, lugar santo e o átrio exterior. el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior. Se você olhar o Evangelho de Marcos, parece que ele está no átrio exterior. Si miramos al Evangelio de Marcos, pareciera que el Señor está en el atrio exterior. Se você olhar Mateus, parece que está no santo lugar. Cuando miramos a Mateo, parece que está en el lugar santo. E quando você olha João, ele está no Santíssimo. Y cuando le miramos a Juan, él está en el lugar santísimo. Na tipologia, em Marcos, ele é o servo sofredor, o boi obediente. En la tipología de Marcos, él es el siervo sufrido, es un buey obediente. Em Mateus, ele tem aquela cara de rei, ele veio representar o reino de Deus. Y en el Evangelio de Mateo lo vemos con el rostro de rey, porque ahí representa el reino de Dios. Em Lucas, ele é o filho do homem. Y en Lucas es el hijo del hombre. Lucas era um médico e ninguém melhor para falar de um homem do que Lucas. Lucas era un médico y nadie era mejor para hablar del hombre que Lucas. Então Lucas mostra a humanidade do Filho de Deus. Entonces Lucas nos muestra la humanidad del Hijo de Dios. E João mostra ele como Filho de Deus, mostra Jesus como Filho de Y Deus. Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. E agora João está sempre nesse lugar mais profundo com Jesus. Y ahora Juan está ingresando a ese lugar más profundo con Jesús. Quando nós não compreendemos essas dimensões do ministério de Jesus, Cuando nosotros no comprendemos estas dimensiones del ministerio de Jesús, às vezes tentamos viver um estilo de vida cristã, a veces intentamos vivir un estilo de vida cristiano, de vida da igreja de vida de iglesia, e do ministério y en el ministerio cheio de contradições. lleno de contradicciones, Porque não tomamos o exemplo do Senhor. porque no tomamos ejemplo del Señor. Você se lembra de Marta e Maria? ¿Se acuerdan ustedes de Marta y María? Quando Jesus entrou na casa delas, Cuando Jesús entró en la casa de ellas, Maria ficou sentada aos pés do Senhor. María quedó a los pies, sentada a los pies del Señor. Marta estava inquieta e agitada, fazendo muitos trabalhos para o Senhor. Marta estaba inquieta y agitada, haciendo muchos trabajos para el Señor. Era trabalho para o Senhor, mas estava levando Marta a ficar longe dele. Ella estaba trabajando para el Señor, pero esa situación le estaba llevando a Marta a alejarse del Señor. Então é possível você trabalhar para Deus, Entonces es muy posible que nosotros podamos estar trabajando para el Señor, mas lá no lugar santo ou no átrio exterior, pero haciéndolo en el lugar santo y en el atrio exterior. e não na intimidade do Santíssimo. Y no hay actividad en el lugar santísimo. Marta estava inquieta e agitada. Marta estaba inquieta y agitada, E ela vai afanada. reclamar com Jesus. Y ella le reclama al Señor. O pensamento do grego subentende que ela diz que Jesus é o culpado. Entonces el texto en griego da a entender como que Jesús era el que estaba ocupado. De Marta está muito sobrecarregada e Maria não estava fazendo nada. Y Marta estaba muy sobrecargada y María no estaba haciendo nada. Você não se dá conta disso? Señor, ¿tú no te das cuenta de esto? Que minha irmã me deixou servir sozinha? Que mi hermana me dejó servirte sola. Então Marta não conhecia o que era a obra de Deus. Entonces Marta no conocía lo que era la obra de Dios. Pelo menos até aquele momento. Por lo menos en ese momento. Você se lembra do capítulo 6? ¿Se acuerdan lo que hablamos en el capítulo 6? Quais são as obras de Deus para que possamos realizar? Cuando los judíos le preguntaron, ¿cuáles son las obras de Dios para que podamos ponerlas en práctica? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, Y Jesús le respondió, la obra de Dios es esta, que creais naquele que por ele foi enviado. que creáis en aquel que por él fue enviado. Nesse momento,
Maria está na obra de Deus. En este momento María está en la obra de Dios Mas Marta está querendo fazer obras para Deus. y Marta está queriendo hacer obras para Dios. E essas obras e esse serviço estava deixando ela muito cansada. Y ese servicio le estaba dejando a Marta muy cansada. Agora, como ela não está fazendo uma obra a partir do Santo dos Santos, Ahora, como ela não está trabalhando ella numa no obra, está haciendo una obra a partir del lugar santísimo, então ela não tem uma interpretação correta do que está acontecendo. entonces ella no está teniendo una interpretación correcta de lo que estaba pasando ahí. O problema da gente ter uma vida só na periferia Y el problema es que entonces nosotros podemos tener una vida solamente en los bordes, fazendo coisas para Deus, haciendo cosas para Dios, mas não temos discernimento correto da avaliação de Deus. pero no estamos teniendo un discernimiento correcto de los pensamientos de Dios. Então o Senhor está nos chamando de volta para essa ordem do Santo dos Santos primeiro. Entonces ahora nos está llamando de vuelta para el lugar santísimo primero. Esse capítulo é o Santo dos Santos. Este capítulo 17 es el lugar santísimo. E ele começa levantando seus olhos ao Pai. Y él comienza levantando sus ojos al Padre. Agora o inimigo é o contrário disso. Ahora el enemigo es hacer lo contrario de eso. Ou você não serve a Deus, O nosotros no servimos a Dios, ou se quando vamos servir a Deus, o si no, cuando queremos servirle a Dios, ele vai nos empurrar a olhar para baixo. Él nos va a empujar a mirar hacia abajo. Vamos olhar o mundo que está em caos. Vamos a ver el mundo que está en caos. E aí nos sentimos muito angustiados. Entonces ahí vamos a sentirnos muy angustiados Vamos ficar muito confusos fazendo muitas coisas. y vamos a terminar muy confundidos y haciendo muchas cosas. O inimigo quer parar você e a mim, Y el enemigo nos quiere parar. parar. Mas se a gente se levanta para servir, Y entonces cuando nosotros nos levantamos para ele servir, vai nos empurrar para ir sair enemigo do Santíssimo e ficar só no átrio exterior. nos va a querer empujar hacia eso, a salir al atrio exterior, salir afuera a hacer actividad. Por exemplo, se você é casado e tem filhos, Por ejemplo, si usted es casado y tiene hijos, seus filhos não estão obedecendo, você está tendo alguma crise na educação. tus hijos no te están obedeciendo y estás teniendo una crisis con la educación de ellos. Você pode se desgastar muito querendo educar os seus filhos. Y nos estamos esforzando mucho por eso. Agora, a menos que você tenha uma vida adequada com seu Pai Celestial, Entonces, a menos que nosotros tengamos una vida adecuada con nuestro Padre Celestial, nossos filhos não terão uma vida adequada conosco, os pais terrenos. nuestros hijos no van a tener una vida adecuada con nosotros, O que sea, somos sus padres terrenales. Às vezes nós estamos só na periferia dos problemas O sea, muchas veces nosotros miramos solamente la parte exterior de los e problemas não entendemos a origem do problema. y no estamos entendiendo el origen de los problemas. A origem é quando nós não cultivamos a intimidade com o Senhor, Y el origen es cuando nosotros no estamos cultivando la intimidad con el Señor. então não sabemos lidar com os problemas. Y ahí no sabemos tratar con los problemas. O homem também é comparado a um tabernáculo. El hombre también se puede comparar con un tabernáculo, Você con el lembra que tabernáculo. o Verbo se fez carne e tabernaculou-se entre nós? ¿Se acuerdan que el comienzo del Evangelio de Juan dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros? Ou seja, aquela vida gloriosa com seu Pai na eternidade, O sea, aquella vida gloriosa que estaba con el Padre en la eternidad, Ele trouxe para a terra. Él trajo para la tierra. Nós vimos já em outra mensagem que existe o tabernáculo celestial. Vimos también en uno de los mensajes que existe el tabernáculo celestial. E quando Jesus agora vem a esta terra, Y ahora cuando Jesús viene a esta tierra, Ele mostra o que é o verdadeiro tabernáculo. Él nos muestra lo que es ese verdadero tabernáculo. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Él es el verdadero tabernáculo. Agora, como homem que Ele se tornou, Ahora, como hombre que Él se volvió, seu corpo é o átrio exterior, su cuerpo es el atrio exterior, sua alma é o lugar santo su alma es el lugar e santo seu espírito é o santo dos santos. y su espíritu el lugar santísimo. Ali se uniu o Pai eterno com Ele. Ahí se unió O Pai eterno com Ele. el Padre eterno con Él. Porque é impossível separar a Trindade. Porque es imposible separar la Trinidad. Mas quando vemos o Senhor, o Filho de Deus, Pero cuando le vemos al Señor, al Hijo de Dios, Ele tem duas naturezas. Él tiene dos naturalezas. 100% divino, 100% humano. Él es 100% Dios, pero es también 100% Então Ele hombre. viveu como esse tabernáculo.
Entonces, él vivió como un tabernáculo. Agora, Paulo vai nos dizer em 1 aos Tessalonicenses Y por eso Pablo nos va a decir en 1 Tesalonicenses que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente considerados íntegros. que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible. Novamente, aí você tem um exemplo do tabernáculo. Y ahí nuevamente tenemos el ejemplo del tabernáculo. O homem também é feito em 3 partes. Nosotros los hombres también somos hechos en 3 partes. Deus gosta desse assunto de 3 partes. A Dios le gusta este asunto de 3 partes. Paulo subiu ao 3º céu, Pablo subió al tercer cielo, ao Santíssimo. al lugar Ele santísimo. entrou naquela plenitude da habitação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Él entró en aquel lugar y estuvo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Agora nós estamos aqui nessa esfera do 1º céu. Pero ahora nosotros estamos aquí en esta esfera del primer cielo É como ver o universo, y es como ver el universo, mas ele tem como uma cortina que nos impede ver essa glória do Santíssimo. pero este universo tiene como una cortina que nos impide ver la gloria de ese lugar Mas santísimo. você lembra que um dia os céus se abriram. Pero ¿se acuerdan ustedes que un día los cielos se Foi abrieron? quando Jesus foi ao batismo, Cuando Jesús se fue a bautizar, os céus se abriram e o Pai falou. los cielos se abrieron y el Padre habló. E agora o Espírito Santo veio sobre Jesus. Y ahora el Espíritu Santo desciende sobre É Jesús. como se você vê aquele tabernáculo celestial se abrindo. Es como si nosotros estuviésemos viendo aquel tabernáculo celestial E abriéndose você vê aquele Santíssimo da comunhão da Trindade. y vemos aquel lugar santísimo de la comunión de la Trinidad. Alguns homens tiveram esse privilégio na Bíblia. Algunos hombres tuvieron ese privilegio en la Biblia. Asaf, no Salmo 73, Asaf, en el Salmo 73, estava muito inquieto. estaba muy inquieto. Ele viu os homens ímpios prosperando Él vio a los hombres malos prosperar e ele não prosperava. y él no prosperaba. Será que vale a pena acordar de manhã tão cedo, ¿Será que vale la pena levantarse tan temprano a la mañana, consagrar ao Senhor, jejuar? consagrarme al Señor, ayunar? Então ele estava muito inquieto com isso. Y él estaba muy inquieto por eso. Então ele fala uma frase: Entonces él va a decir una frase: até o dia que ele entrou no Santíssimo. hasta que finalmente entré en el lugar santísimo. Então ele tem um discernimento da avaliação de Deus. Y ahí él tuvo el discernimiento del pensamiento de Dios. Antes ele estava no ato exterior da criação. Antes él estaba en el atrio exterior y se estaba quejando Então ele estava perturbado. y estaba muy perturbado. Mas agora ele entrou na intimidade com Deus. Pero ahora él entró en la intimidad con Dios. Então ele passa a interpretar as coisas da perspectiva do trono de Deus. Y ahí él pasó a interpretar desde la perspectiva, o sea, a interpretar las cosas desde la perspectiva del trono de Dios E não do caos que estava acontecendo na terra. y lo que estaba aconteciendo en ese momento en la tierra. Você lembra o que aconteceu com João no Apocalipse? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Juan en el libro de Do Apocalipsis? capítulo 1 ao 3, Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, em algum momento João está contemplando o caos das igrejas na terra. en algún momento él estaba contemplando las iglesias, O caos que tinha na terra. el caos en las iglesias, de las iglesias aquí en la tierra. Especialmente o capítulo 2 e 3. Eso es básicamente en el capítulo 2 y 3. Então ele fala de muitas coisas muito pesadas, muito difíceis. Él en esa parte habla de cosas muy pesadas, muy difíciles, Mas chega no capítulo 4, pero cuando llega en el capítulo o 4, Senhor fala com ele: sobe para cá, el Señor le dice a Juan: sube para acá eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois. y yo te voy a mostrar cosas que van a suceder después. Então os céus se abrem Entonces los cielos se abren e João, em espírito, y Juan en espíritu, ele se une com Deus no seu trono. él se une con Dios en su trono Agora ele passa a ter uma visão a partir do trono. y ahí él pasa a tener una visión a partir del trono. E no lugar de Deus falar minúcias de coisas que vão acontecer, Y en lugar de que Dios le hable de cosas sin importancia que van a acontecer, ele passa a ver a glória do Santo dos Santos. él pasa a ver la gloria del lugar santísimo, Coisas extraordinárias e maravilhosas. cosas extraordinarias y maravillosas. Então é uma revelação gloriosa do Senhor glorificado. Entonces es una revelación gloriosa del Señor glorificado. Então ele aprendeu com Jesus a levantar os seus olhos aos céus. Entonces él aprendió con Jesús a levantar sus ojos al cielo. Quando você vê o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, Y cuando nosotros miramos el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, quantos problemas temos ali? ¿cuántos problemas tenemos allí? Inclusive temos as contradições do povo de Deus com Deus.
Inclusive tenemos contradicciones entre el pueblo de Dios con Dios, Porque o Senhor começa a falar, eu tenho porém contra ti. porque el Señor comienza a decir, pero yo tengo estas cosas contra ti. Você fala que está vivo, mas eu digo que você está morto. Tú estás diciendo que estás vivo, pero yo te digo que eres muerto. Uma outra igreja diz, o Senhor fala para ela, você diz que é rico, não necessita de nada. A otra iglesia le va a decir, tú dices que eres rico y que no necesitas de nada, Mas você é pobre, miserável, cega e nu. mas tú eres miserable, pobre, ciego y Nu, está desnudo. desnudado. Y desnudo. Você percebe a diferença? ¿Perciben la diferencia? Em uma igreja ele fala que ali estava o trono de Satanás, naquela A una região. iglesia le dijo que ahí estaba el trono de Satanás. Então quando você olha as coisas do ponto de vista do átrio exterior, Entonces, cuando nosotros miramos las cosas desde el punto de vista del atrio exterior, você vai encontrar muitos caos. ahí vamos a encontrar mucho caos, Inclusive demônios, inclusive demonios, muitos homens carnais, muito pecado. muchos hombres carnales, muchos pecados. Mas quando você olha aos céus, Pero cuando nosotros miramos al você cielo, vai encontrar que tudo está consumado. ahí vamos a encontrar que todo está consumado. O Senhor vê as coisas na sua onisciência e onipresença. El Señor ve las cosas desde su omnisciencia y desde su omnipresencia. Então nós podemos ver com Ele como já chegou o fim. Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver con Él cómo ya llegó el fin. Então se você passa a andar em união perfeita com Ele, Entonces, si nosotros comenzamos a andar en unión perfecta con Él, a partir desse Santo dos Santos, a partir de ese lugar santísimo, poderemos trabalhar na casa de Deus, vamos a poder trabajar en la casa de Dios, poderemos trabalhar na pregação do Evangelho, vamos a poder trabajar en la predicación del Evangelio, nós vamos poder estar no átrio exterior, y inclusive, nosotros inclusive vamos a poder estar en el atrio exterior, mas não estaremos cegos pelas trevas. pero no estaremos ciegos por las tinieblas. Não teremos medo das afrontas desse mundo, No tendremos miedo de los ataques de este mundo, porque estamos unidos o trono de Deus com a obra de Deus na terra. porque estaremos uniendo el trono de Dios con la obra de Dios en la tierra. Se você quiser saber o segredo dos homens de Deus na Bíblia, Si ustedes quieren saber el secreto de los hombres de Dios en la Biblia, tenha certeza de que eles entraram no Santo dos Santos. Eles entraram no Santo dos el Santos. secreto es que ellos entraron en el lugar santísimo. E ainda que os profetas profetizavam para um povo apostatado, Y aunque los profetas profetizaron que el pueblo iba a apostatar, e ainda que eles tiveram no átrio exterior, por exemplo, em Babilônia ou na Síria, y aunque ese pueblo estuvo en el atrio exterior en Babilonia y en Asiria, mas você vai encontrar homens andando com Deus a partir do Santíssimo. aún en esos lugares nosotros vamos a encontrar hombres de Dios que estaban viviendo en el lugar santísimo. Daniel está no átrio exterior, lá em Babilônia, Daniel, por ejemplo, estaba en el atrio exterior en Babilonia, e ao mesmo tempo está no Santo dos Santos, pero al mismo tiempo él estaba en el lugar santísimo, porque ele teve revelação da palavra de Deus. porque él tuvo revelación de la palabra de Dios. Ele fez uma leitura pelo Espírito da palavra, Él hizo una lectura por el espíritu de la palabra, aquela profecia que Jeremias profetizou, aquella profecía que había sido dada por Jeremías, que o povo ficaria cativo em 70 anos. de que el pueblo estaría cautivo por 70 años, Daniel entendeu que o tempo dessa libertação do cativeiro havia chegado. y Daniel pudo entender que el tiempo de esa libertad, de esa liberación había llegado. Como ele descobriu isso? ¿Cómo fue que él descubrió eso? Que ainda que ele estava na terra, Que siendo que él estaba todavía en la tierra ainda que ele está em Babilônia, y que estaba todavía en ele estava Babilonia, unido com Deus no Espírito. es porque estaba unido en Dios con el E en el agora ele espíritu. está garimpando, ele está pesquisando as Escrituras, Y ahora él está escudriñando, está excavando ahí, buscando las escrituras, dependendo do Espírito Santo. dependiendo del Espíritu Santo. Então ele passa a ter visão celestial. Y ahí él pasa a tener una visión Então celestial. você uniu a visão do trono com o caos na terra. Y él, cuando nosotros unimos la visión del cielo con el caos en la tierra, Então o poder de Deus vai se manifestar. entonces ahí el poder de Dios se va a manifestar. Muitas das vezes a obra de Deus está um caos. Muchas veces la obra de Dios está en un caos. Tem muitos homens trabalhando, Y tenemos muchos hombres trabajando, mas eles estão como Marta, pero ellos están como Marta, agitados, inquietos com muitas coisas. agitados, inquietos con muchas cosas. E essas pessoas vão agitar todos nós também. Y esas personas nos van a agitar a todos Às nosotros vezes también. temos crises psicológicas, A veces hay crisis psicológica, nós temos angústia, tenemos angustia, ansiedade, ansiedad, tantas dúvidas, tantas dudas, tristeza, tristeza, inclusive opressão.
inclusive una opresión, porque falta a manifestação do Santíssimo entre nós. porque falta esa manifestación del lugar santísimo entre nosotros. Os homens que serviram a Deus gastavam muito tempo na comunhão com Deus. Aquellos hombres que le sirvieron a Dios ya estaban mucho tiempo en comunión con Dios. Agora, quando eles vêm servir o povo de Deus, Ahora, cuando ellos pasaron a servir al pueblo de Dios, você olha para o rosto deles, nosotros miramos para el rostro de ellos você sabe que o semblante deles é diferente. y podemos ver, sabemos que el semblante de ellos es diferente. A presença de Deus está com eles. La presencia de Dios está con ellos. Não que eles sejam melhores que alguém, No que ellos sean mejor que nosotros o que mas eles cualquiera, aprenderam a primeiro estar com Cristo, sino que ellos aprendieron primero a estar con Cristo para depois estar com os homens. para después poder estar con los Primeiro hombres. ministra a Deus, Primero ministramos a Dios depois ministramos a casa de Deus. y después ministramos en la casa de Dios. Olha o que aconteceu com Isaías. Miren lo que pasó con Isaías. No capítulo 6 de Isaías, En el capítulo 6 de Isaías, ele vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, él va a decir, en el año que murió el rey Josías, os céus se abriram los cielos se abrieron e ele teve visão do trono de Deus. y él tuvo una visión del trono de Ele Dios. viu o templo de Deus Él vio el templo de Dios e as vestes do Senhor enchia toda a sua orla, toda a sua orla. y que los vestidos de Dios llenaban todo. E ele escutou Deus falar, Y él escuchó a Dios hablar, perguntando quem poderá ir por nós e a quem enviaremos. preguntando, diciendo el Señor, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaré? Você percebe que rompeu o primeiro céu, ou seja, o átrio exterior, Pueden percibir que ahí se rompió el primer cielo, el atrio exterior, e ele penetrou no Santo dos Santos. y ahí él pudo penetrar en el lugar Agora ele santísimo. está vendo o que está acontecendo na intimidade com Deus. Y ahora él puede ver lo que está aconteciendo en la intimidad con Dios. E ele vê a dor do coração de Deus. Y él ve, A dor, o sofrimento do coração. y ahí ve el dolor y el sufrimiento del corazón Deus de tem Dios. uma causa tremenda, uma causa grande. Dios tiene una causa tremenda, una causa grande, Mas tem também uma crise, y tiene también una crisis, que os homens estão muito envolvidos no ato exterior. que los hombres están muy envueltos en las cosas del É atrio o seu exterior. povo. É o seu povo. Era su pueblo, Mas quem enviarei? pero ¿a quién enviaré? Então Isaías fala: envia-me a mim. Entonces ahí Isaías le dice, envíame a mí. Ali começa o ministério dele de forma espiritual. Y ahí recién comienza el ministerio de Isaías en forma espiritual. Mas ele cai por terra. Pero él cae sobre la tierra, Então ele diz que ele era um homem de lábios impuros, y ahí él va a decir que era un hombre de labios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. habitando también en un pueblo de labios impuros. Então vem um anjo com uma tenaz, uma brasa, Y entonces ahí viene un ángel con una tenaza y una brasa, lá do lugar profundo com Deus, allá del lugar profundo con Dios, e toca nos lábios de... y toca en los labios de Isaías. A menos que tivermos uma visão do trono de Deus, A menos que tengamos una visión del trono de Dios caímos prostrados y que caigamos e postrados sejamos feridos por essa brasa do trono de Deus, y de que seamos heridos por esa brasa del não trono de poderemos Dios, ser realmente úteis nas mãos do Senhor. no podremos ser realmente útiles en las manos del Señor. Você pode fazer um grande seminário, Nosotros podemos hacer un gran seminario você pode ser um grande teólogo, y podemos ser incluso un gran teólogo, mas só a escola do Espírito Santo torna você um profeta. pero solamente A escola do Espírito la Santo. escuela del Espíritu Santo es lo que nos va a transformar en profetas. Uma coisa é você alguém que ensina a palavra, Una cosa es que nosotros seamos alguien que enseña la palabra, outra coisa é você ser uma testemunha viva daquilo que você viu pelo Espírito Santo. y otra cosa muy diferente es que nosotros seamos un testimonio vivo que vimos de aquello que vimos por medio del Espíritu Então, Santo. quando nós encontramos esses homens que andaram com Deus, Entonces, cuando nosotros encontramos a estos hombres que anduvieron con Dios, esses homens também conheceram esse caminho do Santo dos Santos. estos hombres conocieron ese camino al lugar santísimo. Se a gente pudesse enumerar várias vezes na Bíblia, Si nosotros pudiéramos enumerar varias veces en la Biblia, que relata que os céus se abriram se relata varias veces que los cielos se abrieron e esses homens encontraram essa glória do Santo dos Santos. y esos hombres encontraron aquella gloria del lugar santísimo E eles também encontraram a dor do coração de Deus. y también encontraron el dolor en el corazón de Dios. Nós íamos ficar surpreendidos
vamos a quedar sorprendidos de que essa é a nossa maior necessidade hoje. de que esa es nuestra mayor necesidad hoy. Agora, esses homens, quando encontraram com Deus, Ahora, estos hombres se encontraron con Dios eles foram marcados pela dor do coração de Deus. y ellos fueron marcados por el dolor en el corazón de Dios. Poderíamos ressaltar o que disse Kemp Morgan, Podríamos resaltar aquello que dice George Campbell Morgan: que profeta é alguém que experimenta a dor do coração de Deus. si un profeta es alguien que experimenta el dolor del corazón de Dios, Quando ele conhece a Deus, cuando él le conoce a Dios, Deus interpreta os seus sofrimentos Dios interpreta sus sufrimientos através dos sofrimentos dos profetas. a través del sufrimiento de sus profetas. Quando Osés tem que ir buscar uma mulher em prostituição, Oséias, Oseas sim, buscó una mujer que era una prostituta. é uma direção muito difícil. Es una dirección muy difícil, Mas aquele ato representava que o povo de Deus era adúltero. pero aquello estaba representando que el pueblo de Dios era adúltero. Então, Osés sentia a vergonha que Deus sentia, a dor de um homem Entonces ahí traído. Oseas pudo sentir el dolor y la vergüenza que estaba sintiendo Dios. Se você olhar a história dos profetas, Si nosotros pudiéramos mirar a história dos la profetas, historia de los profetas, tem coisas difíceis demais de entender. hay cosas difíciles de entender. Mas quando você entender que isso é só manifestações do sofrimento de Deus, Pero cuando nosotros entendemos que esas son solamente manifestaciones del sufrimiento de Dios, que eles encontraram ao entrar no Santíssimo, que ellos encontraron y descubrieron ahí en el lugar santísimo, então nós passamos a compreender melhor a obra de Deus. entonces ahí pasamos a comprender mejor la obra de Dios. Por exemplo, antes da cidade de Jerusalém ser incendiada com fogo, Por ejemplo, antes de que la ciudad de Jerusalén haya sido incendiada con fuego, o fogo já ardia no coração de Jeremias. había un fuego que ardía en el corazón de Jeremías. Ou seja, eles experimentaram a dor primeiro Entonces él experimentó primero el dolor e depois passou a profetizar. y después pasó a profetizar. Quando nós olhamos Jesus, Cuando nosotros miramos a Jesús, é o clímax desse caminho. es el clímax de ese camino. Ele agora está no Santo dos Santos Él ahora está en el lugar santísimo e ele é esse homem perfeito. y él es el hombre, aquel hombre O perfecto. Espírito de Cristo estava sobre os profetas no Antigo Testamento El Espíritu de Cristo estaba sobre los profetas en el Antiguo e eles Testamento experimentaram algo sobre o sofrimento de Cristo. y ellos experimentaron algo del sufrimiento de Cristo. Inclusive profetizaram coisas que eles não entenderam totalmente. Inclusive llegaron a profetizar cosas que ellos no entendieron completamente. Salmo 22 mostra isso, El Salmo 22 nos muestra eso, que praticamente é o sofrimento de Cristo na vida de Davi. que básicamente es el sufrimiento de Cristo en la vida de David. Meu Deus, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Então, quando você também anda com Deus, Entonces, cuando nosotros estamos andando com Deus, andando con Dios, você vai perceber nosotros podremos percibir que às vezes vamos estar completamente exaustos. que a veces vamos a estar completamente agotados. E quem sabe pensamos, temos que trabalhar mais para o Senhor. Capaz que hasta pensando, tengo que trabajar más por el E Señor. o Senhor vai falar para você: Y el Señor nos va a decir: Marta, 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 você está muito inquieta e agitado. estás muy inquieta y agitada. Eu sei que você quer trabalhar para mim, Yo sé que tú quieres trabajar para mí, mas você está fazendo uma obra para mim pero estás haciendo una obra para mí e o problema não está na obra. y el problema no está en la É obra, que você não está gastando tempo no Santo dos Santos. sino que el problema es que no estás invirtiendo tiempo en el lugar santísimo. Quanto mais trabalhamos na casa de Deus, Entonces, cuando más trabajamos en la casa de Dios, mais distante ficamos de Deus. más nos alejamos de Dios. E tudo se torna pesado. Y ahí todo se vuelve pesado. E não somente as coisas na obra de Deus, Y no solamente las cosas de la obra de Dios, também o casamento. también en el casamiento. Quantas crises temos no casamento? ¿Cuántas crisis hay en los casamientos, en los matrimonios? Às vezes você tem que ouvir a sua esposa 2 horas A veces tenemos que escucharla a nuestra esposa 2 horas para entender 1 minuto no final para entender 1 minuto al final o que ela realmente queria dizer. lo que ella realmente nos quería decir. Porque os dois estão discutindo no ato exterior. Porque los dos están discutiendo en el atrio exterior. Às vezes eles estão falando a mesma coisa, Y a veces están hablando hasta la misma cosa, mas não conseguem compreender. pero no consiguen entenderse. Agora imagine o relacionamento dos pais com os filhos. Y ahora imagínense el relacionamiento de los padres con los hijos. Como você espera que vai educar o seu filho? ¿Cómo esperamos poder educarle a nuestros hijos? Nós não fomos treinados nem para ser filho
Nosotros no fuimos entrenados ni para ser hijos, nem para casar ni para casarnos, e nem para ser pai e mãe. y tampoco para ser padre y madre. Você pode fazer uma boa faculdade para muita coisa, Entonces se puede hacer una buena facultad para muchas cosas, mas o casamento, como eu disse certa vez, pero para el casamiento, como él dijo una vez, é uma armadilha de Deus para nós, es una trampita de Dios para para nos nosotros, ensinar a depender de Deus. para enseñarnos a depender de Dios, A menos que venhamos a uma vida profunda com Deus, a menos que vengamos de una vida profunda con Dios, nós vamos viver no átrio exterior. nosotros vamos a vivir en el atrio exterior. Comparando o tabernáculo com o homem, Comparando el tabernáculo con el hombre, então temos o espírito, alma e corpo. tendremos el espíritu, el alma y el cuerpo. É no espírito que está as faculdades de comunhão e intuição. Es en el espíritu donde tenemos la facultad de comunión y de intuición. Como o espírito veio de Deus, Entonces, cuando el espíritu de Dios viene, como o espírito do homem veio de Deus, como el espíritu del hombre vino de Dios, é por meio do espírito humano que podemos ter comunhão com o Espírito Santo. es por medio del espíritu humano que podemos tener comunión con el Espíritu Santo. E como temos as faculdades da alma, Y como tenemos también esta facultad del que é alma, de fato o que é a pessoa, que es, vamos a decir, lo que es la persona, é por meio das nossas faculdades da alma, es por medio de las facultades de nuestra como alma, vontade, mente e sentimento, como voluntad, mente, sentimiento, nos relacionamos com outras pessoas. es que nos relacionamos con otras personas. Agora, como o nosso corpo veio do pó da terra, Ahora, cuando nuestro cuerpo vuelve al polvo de la tierra, quando ele veio do pó da terra e foi formado do pó da terra, cuando él vino, como nuestro cuerpo vino del polvo de la tierra, fue formado del é polvo com o de la nosso tierra, corpo, com os sentidos do corpo que temos contato com o mundo físico. es que por medio de nuestro cuerpo, de los sentidos de nuestro cuerpo, que tenemos contacto con el mundo físico. Agora, o problema é que a gente se envolve demasiadamente com esse mundo. Ahora, el problema es que la gente nos envolvemos demasiado Com as coisas desse mundo. con las cosas de este mundo E também com as coisas das pessoas. y también con las cosas de las personas. Então, como estamos muito envolvidos com homens e coisas, Entonces, como estamos muy relacionados con los hombres y con las cosas, então o santo dos santos, o nosso espírito onde Deus está, entonces el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, el lugar donde ele Dios vai está, ficando completamente sufocado. Él se va quedando completamente E sofocado. como disse Paulo, não entristeçais o Espírito de Deus que habita em Y vocês. como dice Pablo, no entristezcáis al espíritu que mora en vosotros. Agora, se você não volta para ter comunhão com Deus, Ahora, si nosotros no nos volvemos a tener la comunión con Dios, então Paulo diz, não apagueis o Espírito. entonces Pablo nos va a decir, no apaguen al espíritu. Às vezes estamos dormindo espiritualmente, A veces estamos dormidos espiritualmente, morrendo espiritualmente, muriendo espiritualmente, mas ainda assim estamos fazendo a obra de Deus. pero aún así estamos haciendo la obra de Dios. Vocês estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Então, quando nós olhamos o caminho do Senhor, Entonces, cuando nosotros miramos el camino del Señor, é um caminho de retorno ao que era do princípio. es un camino de retorno a lo que era al Nós principio. temos tantas coisas sobre o ministério de Jesus Nosotros tenemos tantas cosas que ver en el misterio de Jesús e vemos que ele é o ponto mais alto do ministério dos seus servos. y vemos que es el punto más alto del ministerio de sus siervos. Agora, se quisermos ser usados por Deus, Ahora, si queremos ser usados, também Por precisamos voltar a esse el princípio Senhor, do Santo dos Santos. precisamos volver a este principio del lugar santísimo. Nesse capítulo 17, En este capítulo 17, Jesus está indo para a cruz. Jesús está yendo para la cruz, Mas antes de ir para a cruz, pero antes de ir a la cruz, levanta os seus olhos aos céus. levanta sus ojos al cielo. E ele agora está permitindo que os seus discípulos vejam essa cena. Y Él está permitiendo ahora que sus discípulos vean esa escena Que ele é um homem que está sempre com os olhos ao Pai. de que Él es un hombre que está siempre con los ojos dirigidos al Padre. Porque os seus discípulos iam levar o seu ministério adiante. Porque sus discípulos iban a llevar su ministerio adelante. Como eles poderiam ser poderosos no seu ministério? ¿Cómo es que ellos iban a ser poderosos en sus A ministerios? menos que eles também tivessem os olhos voltados para o céu. A menos de que ellos también tuvieran sus ojos vueltos al cielo. Jesus levanta os seus olhos aos céus e ora ao Pai. Jesús levanta sus ojos al cielo y ora al Padre. Ele sabe que é chegada a sua hora. Él sabe que ha llegado su hora. Então chegamos no outras passagens onde ele fala João fala desse princípio de Jesus olhar os céus. Entonces, hay otros pasajes de Juan donde él habla de este principio de que Jesús levanta los ojos al cielo. Por exemplo, capítulo 4 de João, Por ejemplo, en el capítulo 4 de Juan, ele para com aquela mulher samaritana. él pasa junto a la mujer samaritana. Claro, se você está no átrio exterior,
Claro, si nosotros estuviésemos en el atrio exterior ou muito envolvido só com a obra de Deus no santo lugar. o muy envueltos solamente en las obras de Dios en el lugar santo, Não, dessa vez Jesus cometeu um equívoco, vamos a decir, esta vez Jesús se equivocó, que ele deixa Jerusalém porque Él deja Jerusalén e ele vai a um lugar onde os judeus não iam, y él va a un lugar donde los judíos no iban, porque o povo samaritano era um povo discriminado pelos judeus. porque ustedes saben, el pueblo samaritano era un pueblo discriminado por los judíos. E se um judeu passa por ali, ele fica contaminado. Y si un judío solamente pasaba por allí, ya quedaba contaminado. É interessante que o caminho que Jesus ia correr Lo interesante es que el camino que Jesús tenía que recorrer era curto se passasse por Samaria. era corto, Era mais curto, mais pequeno. era más corto si pasaba por Samaria. Mas os judeus davam uma volta longe Pero los judíos daban una gran vuelta ahí para no pasar por Samaria para não serem contaminados. y para no ser contaminados. Eles dependiam da força humana Ellos dependían de la fuerza humana para manter uma aparente santidade. para mantener una apariencia de santidad. Agora, como Jesus vivia no Santo dos Santos, Ahora, como Jesús vivía en el lugar sob o santísimo, poder de Deus, bajo el poder de Dios, ele não temia nada disso. Él no temía nada de eso. Ele entra na terra dos samaritanos Él entra en la tierra de los samaritanos e vai cometer um outro escândalo, y va a causar mucho escándalo, porque ele vai conversar com uma mulher. porque Él se va a conversar con una mujer. Isso já era mal. Y eso de por sí ya era Ficar malo. sozinho com uma mulher. Quedarte solo, para un judío quedar solo Mas con una essa mujer. mulher já teve 5 maridos. Pero encima esa mujer ya había tenido 5 maridos. E o que estava com ela agora não era marido dela. Y el que tenía ahora no era su marido. Não, isso para os discípulos era muito difícil. No, para los discípulos aquello fue muy difícil. Porque eles estavam com a sua alma totalmente envolvido com o ato exterior. Porque ellos estaban con su alma muy metida en el atrio exterior. Eles não discerniam o caminho de Jesus. Ellos no estaban discerniendo el camino de Jesús. Então, muitas coisas que Jesus fez junto com seus discípulos Entonces, muchas cosas que Jesucristo hizo con sus foi para discípulos quebrar esse paradigma fue para romper aquellos paradigmas e chamar eles de volta para esse princípio do lugar santíssimo. y llevarle de vuelta a este principio del lugar santísimo. Jesus faz uma obra maravilhosa em Samaria Y Jesús hace una obra maravillosa en Samaria e por fim ele pergunta, y por fin Él pregunta, capítulo 4, 35. en el capítulo 4, verso 35, Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? ¿ustedes no dicen que todavía falta 4 meses para la cosecha? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam. Yo, sin embargo, le digo, levanten los ojos y vean. Levantem os olhos e vejam. Levanten los ojos y vean. Os campos, veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Vean, porque los campos están blancos, listos para la siega. Ou seja, a interpretação que eles tinham, O sea, la interpretación que ellos tenían, como estava no campo natural, ellos estaban en un campo natural, está completamente contrária à maneira que Deus via. era completamente contraria a la manera que Dios veía. Levanta os olhos aos céus. Levanten los ojos al cielo. Se não cultivarmos uma vida de intimidade com Deus, Si no cultivamos una vida de intimidad con Dios, nós vamos colocar os olhos mais onde o diabo está trabalhando do que onde Deus está trabalhando. vamos a poner nuestros ojos más en las cosas que el diablo está trabajando que en las cosas en que Dios está trabajando. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, Cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, no capítulo 11 de João, en el capítulo 11 de Juan, diz o versículos 41 e 42, dice los versículos 41 y 42. então tiraram a pedra, obedecendo Jesus, Entonces retiraron la piedra obedeciendo a Jesús. e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Entonces Jesús, levantando sus ojos al cielo, dijo: Oh, meus amados irmãos e irmãs, Oh, mis amados hermanos y hermanas, persigam essas coisas. perciban estas cosas. Quando você lê as Escrituras, Cuando leemos las Escrituras, veja esses princípios de Jesus. vean estos principios de Jesús. Você vai ver que ele está sempre levantando seus olhos aos céus. Ustedes van a ver que Él está siempre levantando los ojos para los Está cielos ensinando os seus discípulos também a levantar os seus olhos aos céus. y le está enseñando a sus discípulos también a levantar sus ojos para los Porque cielos. quando ele olhava para o seu pai, Porque cuando Él miraba para sus padres, então ele para su padre, passava a entender a vontade do pai. entonces ahí Él pasaba a entender la voluntad de su padre. Ele disse que como ele ouvia o pai, ele falava. Porque ahí Él oía a su padre y hablaba. E a maneira que ele via o pai trabalhar, Y de la manera que Él veía a su padre trabajar, então ele trabalhava. entonces ahí Él trabajaba. De maneira que as obras que ele fazia De manera que las obras que Él hacía não eram as obras dele separado do pai.
No eran sus obras separadas del Padre, mas eram as obras do Pai por meio dele. sino que eran las obras del Padre por medio de Él. Que coisa maravilhosa é isso! Qué cosa maravillosa es E eso. quanto descanso, Que cuánto descanso, quanta alegria, cuánta alegría quando você passa a viver uma vida de intimidade com Deus. cuando pasamos a vivir una vida de intimidad con Dios. Agora ficamos cheios do Espírito Santo. Ahora que estamos llenos del Espíritu É Santo como aquela glória que veio no Santo dos Santos. y experimentamos aquella gloria que viene al lugar E santísimo, ela vai até o santo lugar. esa gloria va al lugar santo E ela então vai chegar até o átrio exterior. y de ahí sale para el atrio exterior. Ou seja, nós poderemos lidar com tudo nesse mundo. Entonces ahí nosotros podemos lidiar con todas las cosas de este mundo, Com as pessoas. con las personas, Mas a partir do Espírito. con A partir do a Espírito. partir del Espíritu Então passamos a entender as coisas. nosotros vamos a pasar a entender las cosas. Quando você anda com Deus a partir do Espírito, Cuando nosotros andamos con Dios a partir del por Espíritu, mais que os homens falem que algumas coisas são boas e estão corretas, por más que los hombres hablen de que algunas cosas son buenas, son correctas, na hora que você toca nessas coisas, nosotros, no momento que você tocar nessas en el coisas, momento en que toquemos esas cosas, você vai perceber que tocou em morte. vamos a poder percibir que tocamos muerte. Seria mais ou menos alguém servir um macarrão, uma massa para você, Sería más o menos que alguien nos sirva un tallarín, unos fideos, mas esqueceu fora da geladeira. pero olvidamos y dejamos fuera de la heladera Está um calor de 40 graus, não sei se aqui faz calor assim, y hace un calor de 40 grados más o menos como hoy, e aquele macarrão estragou. y aquellos fideos se echaron a perder. Então a pessoa fala, pode comer, Y entonces la persona te va a decir, ¿podés comer? está muito gostoso. Está muy rico. Aí você come, você Y põe na boca. ahí comemos, ponemos en la boca. Então o seu organismo, o seu olfato vai dizer, olha, tá ruim. Entonces tu organismo, tu olfato va a decir, esto está podrido. Todo o corpo vai lutar para você não comer isso. Todo el cuerpo nos va a decir, no comas eso. Você começa a escutar o seu estômago falar, Y ahí le escuchamos a nuestro estómago hablar. se comer eu vou vomitar. Si comes eso, voy a vomitar. E o fígado vai dizer, eu vou gerar dor de cabeça. Mi hijo, te voy a dar dolor de cabeza. O nariz está dizendo, nossa, está um cheiro ruim. La nariz está diciendo, esto huele horrible. O paladar não suporta mais. Y el paladar no soporta más. Não, mas a pessoa está dizendo, pode comer, está bom. Pero la persona te sigue diciendo, no, podés comer, está Vocês bueno, estão está entendendo? bueno. O seu corpo está cheio de faculdades, Pero tu cuerpo está lleno de os facultades sentidos naturais, y de sentidos naturales para você entender, interpretar as coisas naturais. para que nosotros podamos entender e interpretar las cosas E naturales. você tem que ter essa afinidade com o seu corpo, Nosotros tenemos que tener esa afinidad con nuestro cuerpo, porque o nosso corpo fala. porque nuestro cuerpo nos habla. Agora, se você é glutão, Ahora, si nosotros somos comilão, comilón, eu vou comer, não vai fazer mal nenhum. vamos a decir, yo voy a comer, no me va a hacer Vou nada. comer pela fé. Vamos a comer por fe. Às vezes comemos uma porção de comida, A veces comemos un plato grande de comida já sabe que tá bom, y já sabe que já deu, tá bom. ya sabemos que ya estaba bueno, ya comimos bien. Nosso corpo está dizendo, epa, tá bom. Y el cuerpo te dice, para, ya está bien. Mas assim, se você é um glutão, Pero si nosotros somos un glotón, parece que o mundo está acabando. parece que el mundo se está Então eu acabando tenho que comer mais até quase estourar. y queremos comer más hasta explotar. Você está entendendo? Você vai ter muitos problemas. ¿Me estás entendiendo? Vamos a tener muchos problemas. Assim é a vida espiritual. Y así mismo es la vida Se você espiritual. anda com Deus, Si nosotros andamos con Dios, ainda que as pessoas falem o que queiram falar, aunque las personas nos digan lo que ellos quieran decir, interiormente a unção vai te mostrar o que é de Deus e o que não é. interiormente la unción nos va a mostrar lo que es y lo que no es. E essa unção sempre nos guia de acordo com as Escrituras Y esa unción siempre nos guía de acuerdo con las escrituras e sempre nas coisas que produz a glória de Deus. y siempre a cosas que van a producir la gloria de Dios. Quando você encontra Jesus Cuando nosotros encontramos a Jesús nessa vida de Santo dos Santos, en esta vida, en el lugar ele santísimo, se relacionava com as pessoas Él se relacionaba con las ao personas mesmo tempo que se relacionava com o Pai. al mismo tiempo que se relacionaba con su Padre. Por isso ele pôde ter uma vida vitoriosa. Por eso Él pudo tener una vida victoriosa. Agora ele vai dizer no versículo 4 de João 17, Ahora Él va a decir en el versículo 4 de Juan 17, eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me deste para realizar. yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Claro, parece que ele está resumindo toda a sua obra.
Claro, parece que él estuviera resumiendo toda su obra. O Verbo se fez carne, El verbo se hizo carne, agora ele viveu sua vida humana perfeita, él vivió su vida humana perfecta, então ele prega a palavra, entonces él predica la palabra, ele morre na cruz, él muere en la cruz ele prepara os discípulos y él prepara a sus discípulos. e ele traz a comunhão do Pai para a terra. Y él trae esa comunión del Padre para la tierra. Às vezes pensamos que essa obra aqui do versículo 4 A veces pensamos que esta obra aquí en el versículo é a 4 cruz, es la cruz, como se fosse só a cruz. como si fuera solamente la cruz. Mas, meus amigos, Pero mis amigos, existe algo além da cruz. existe algo más allá de la cruz. Quando você lê Hebreus capítulo 12, Cuando leemos Hebreos capítulo 12, ele vai dizer que pelo gozo que lhe estava proposto, va a decir que por el gozo puesto delante de él, ele suportou a cruz, suportou o sofrimento. él soportó el sufrimiento. Quer dizer que existe algo além da cruz. Quiere decir que hay algo más allá de la cruz. Ele a partir da cruz, Él, a partir de la cruz, ele voltou à glória que ele tinha com o Pai antes que o universo existisse. él regresó a aquella gloria que tenía con el Padre antes de que el universo fuese creado. Então essa obra do versículo 4 Entonces, esta obra del versículo 4 não se resume apenas à cruz. no se resume solamente apenas a la cruz. Graças a Deus que a cruz é aquele ponto central da obra do Senhor. Gracias a Dios que la cruz es el punto central de la obra de Mas no Dios. capítulo 13 do Evangelho de João, Pero en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, você vai perceber que ele vai falar algo. vamos a percibir que él va a decir algo. Vamos ler esse versículo. Vamos a leer ese versículo. João capítulo 13, Juan capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de Verso- passar deste mundo para o Pai. Verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Preste atenção no que ele está falando. Preste atenção no que ele está falando. Presten atención a lo que él está diciendo. Ele não está dizendo que sabia que chegou a sua hora, Aquí está diciendo que él sabía que había llegado su hora de passar deste mundo para o Pai. de pasar de este mundo a su Padre. Essa era a visão de Jesus. Esa era la visión de Ele Jesús. está indo para a cruz, Él está yendo para la cruz, mas os seus olhos estão muito além da cruz. pero sus ojos están mucho más allá de la cruz. Na verdade, quando ele olha para a cruz, La verdad que cuando él mira para la cruz, ele entra em angústia no Getsemane. él entra en angustia en Getsemaní Ele fala: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. y él va a decir, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Você está vendo um conflito de vontade? Están viendo ese conflicto de voluntades. Quando ele olha para a cruz, Cuando él mira para la cruz, dor e sofrimento. dolor y sufrimiento. Mas quando ele olha para o retorno para a glória com o Pai, Pero cuando él mira para este regreso a la gloria con el você tem Padre, o gozo da comunhão da Trindade. ahí tenemos el gozo de la comunión de la Trinidad. Então, nesse capítulo, ainda que ele está indo para a cruz, Entonces, en este capítulo, aunque él está yendo para la cruz, os seus olhos estão voltados para o retorno com o Pai. sus ojos están vueltos para este regreso a su Padre. Então, ele está sempre trabalhando nessa perspectiva. Entonces, él está trabajando siempre con esa perspectiva. Ele está olhando para o Pai, Él está mirando para el Padre, de onde ele veio de dónde él vino e para onde ele vai. y para dónde él va. Vamos voltar ao capítulo 17. Vamos a volver al capítulo 17. E esse tem sido o nosso problema. Y este ha sido nuestro problema. Nós, às vezes, estamos olhando no ato exterior muitas coisas. Nosotros muchas veces estamos mirando en el atrio exterior muchas cosas. E o destino final, Y yo dejé para el final, y el destino final, perdón, muitas das vezes não é a glória de Deus na comunhão da Trindade. no es la gloria de Dios Na en la comunión de la Trinidad. Nós estamos olhando um plano muito pequeno. Nosotros estamos mirando en un plano muy A pequeño. nossa obra se resume só em cumprir ministérios, serviços. Nuestra obra se cumple solamente en cumplir nuestro ministerio, las obras. Então, por isso a gente corre muito, a gente é muito Y agitado. por eso estamos muy agitados, corremos detrás de muchas cosas. Mas na hora que nós entendermos Pero en la hora en que nosotros entendemos de que o que fazemos aqui de que lo que hacemos aquí vai repercutir por toda a eternidade, va a tener una repercusión para toda la eternidad, mas isso só vai acontecer, más, eso solamente va a ocurrir se nós entrarmos nas obras que Deus preparou para andarmos nela.
si es que nosotros conseguimos hacer aquellas obras que Dios nos preparó de antemano. Paulo fala disso em Efésios 2. Pablo habla de eso en Efesios 2, Fomos criados para aquelas boas obras que Deus preparou antes que o mundo existisse. que fuimos creados para aquellas buenas obras, para andar en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano. Então você não pode estar inquieto, Entonces no podemos estar inquietos, porque ao querer fazer tantas coisas para Deus, porque de querer hacer tantas cosas para Dios, o inimigo pode abrir algumas portas para você, ahí el enemigo puede abrirnos algunas puertas, inclusive apresentar obras boas para você, inclusive presentarnos obras buenas, e você vai executar. y nosotros vamos a hacer. E quando fazemos, Y cuando estamos haciendo, deixamos a obra de Deus dejamos la obra de Dios e nos cansamos em nossa própria obra. y nos cansamos de nuestra propia obra. Deveríamos sempre orar. Deberíamos siempre orar. Quais são as obras que Deus preparou para realizar? ¿Cuáles son aquellas obras que Dios nos preparó de antemano? Claro que não há contradição quando diz as obras e a obra de Deus. Claro, no hay contradicción cuando dice las obras y la obra de Dios. Se olharmos segundo Deus, ¿Sí? olharmos segundo a visão Sí, de Deus. miramos según la visión de Dios. Porque as obras se referem apenas a aspectos da grande obra de Deus, que é uma só. Porque las obras se refieren apenas a aspectos de la gran obra de Dios. São etapas que Deus vai colocando para nós. Son etapas que el Señor va preparando para nosotros. Assim foi a obra de Deus. Así fue la obra de Ele Dios. também realizou várias obras. Él también realizó varias obras, Cada milagre, cada milagro, cada profecia, cada profecía, cada cura, cada cura, cada discipulado, cada discipulado, cada coisa que ele fez. cada cosa Son que Él hizo. obras. Son obras, Mas ao mesmo tempo é a única obra. pero al mismo tiempo es una sola obra. Oh, amados irmãos, o Senhor está nos chamando de volta Amados hermanos, el Señor nos está llamando de vuelta para olharmos para o Pai para que miremos a nuestro e Padre vivermos nessa terra a partir do Santo dos Santos. y que vivamos en esta tierra a partir del lugar santísimo. Somente assim o Pai vai poder tocar nas pessoas Solamente así nuestro Padre va a poder tocar a las personas através de nós. a través de nuestro. Agora, quando não temos essa intimidade com Ele, Ahora, cuando nosotros venimos a esa intimidad con Él, quando nós não temos, cuando no tenemos esa intimidad con Él, nós tocamos nas pessoas. nosotros somos los que tocamos a las personas. Então nós às vezes ficamos contaminados pelos seus pecados. Y ahí quedamos contaminados por sus pecados. Se elas estão em pecados, às vezes os pecados também vão nos sobrecarregar. Si esas personas están en pecado, esos pecados a veces nos van a sobrecargar. Inclusive, se existem espíritos malignos, Inclusive si existen espíritus malignos, você pode se contaminar com esses demônios, hasta podemos contaminarnos con esos demonios. tentando ajudar as pessoas, Intentando ayudar a las personas ignorando a batalha espiritual. y Ignorando a batalha. ignorando la batalla espiritual. Nos envolvemos com coisas Nos metemos con muchas cosas e essas coisas vão nos contaminar. y esas cosas nos van a contaminar. Então é muito importante ter comunhão profunda com Deus, Entonces es muy importante tener esta comunión profunda con Dios para que aquele serviço que formos fazer para Deus para que aquel servicio que vayamos a hacer para Dios seja a vida de Deus a partir do Espírito. sea la vida de Dios a partir del Então Espíritu, nós podemos chegar até o Santo dos Santos. y ahí entonces nosotros podemos llegar hasta el lugar santísimo. Então, quanto mais servirmos ao Senhor assim, Y entonces cuanto más sirvamos al Señor así, mais cheio de graça e de alegria estaremos. más lleno de gracia y alegría estaremos. Mais as pessoas serão transformadas. Más personas serán transformadas. A igreja será edificada de maneira real. La iglesia será edificada de manera real, Mas nós somos como Marta, por natureza, pero nosotros somos como Marta por naturaleza, muito agitados. muy agitados. Se você estiver andando num campo Si nosotros estuviésemos andando por el e campo você escutar um barulho de águas, y nosotros escuchásemos un ruido de agua, uau, acho que tem um rio aí perto. vamos a pensar, parece que hay un río ahí Você cerca. vai chegando perto, Y vamos llegando cerca, muito barulho. y más ruido, más As ruido. águas estão batendo nas pedras. Y el agua está golpeando las Aí piedras. quando você chega lá no rio, Y cuando llegamos ahí al río, é um rio raso. es un río Raso. plano, playo. O máximo que você vai fazer é molhar os pés ou um pouquinho mais. Y da para mirar los peces un poquito más. Às vezes não chega no joelho. Y a veces no llega ni al talón. Agora, se você continua andando Ahora, si continuamos andando e tiver um rio profundo, y tuviésemos un río profundo, talvez você não vai escutar ele, ahí a lo mejor nos vamos a escuchar el ruido del mas você río pode cair dentro dele. y podemos caer dentro del río. Você já viu um rio profundo? ¿Ustedes ya vieron un río profundo? Ele não faz barulho, No hace ruido. a menos que for
uma água de cachoeira correndo, não? a menos que fuera una cascada corriendo. Quanto mais profundo for um rio, Cuanto más profundo fuera un río, mais silencioso. más silencioso, Não tem agitação. no tiene agitación. Mas ali você pode ter abundância de vida. Y ahí podemos tener abundancia de vida, Peixes, peces, tantas coisas profundas. solo cosas profundas. Mas se você é alguém muito raso na vida com Deus, Si nosotros somos muy playos en la vida con Dios, nós teremos muito barulhos e agitação na nossa vida. ahí vamos a tener mucho ruido y agitación en nuestra vida. O Senhor vai ter que tratar conosco. Y el Señor va a tener que tratar con nosotros Até nos levar ao quebrantamento hasta llevarnos al quebrantamiento para termos uma vida de intimidade com Ele. para tener una vida de intimidad con Él. Pode ser que você faça às vezes uma coisa pequena, Puede ser que a veces hagamos una cosa pequeña, mas em obediência ao Senhor. pero en obediencia al E Señor. aquilo gera um impacto enorme nas Y pessoas ao seu aquello redor. genera un impacto enorme As pessoas que estão ao seu redor. a las personas, en las personas que están alrededor Agora, se nuestro. você tem uma vida muito agitada, Ahora, si nosotros tuviéramos una vida muy você agitada, pode fazer muitas coisas. nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas Você vai cansar. y vamos a E cansarnos vão cansar as pessoas y também. vamos a cansarle a las personas Mas não también haverá realidade espiritual. y no habrá una realidad espiritual. Vocês estão me entendendo? ¿Me están entendiendo? Quando você olha para Jesus, Cuando nosotros miramos a você Jesús, vai encontrar um rio de vida fluindo dele, ahí nosotros vamos a encontrar un río de vida fluyendo de que Él, está vindo do trono de Deus, que está saliendo del trono de Dios, tocando nas pessoas. tocando a las personas. Agora, no Evangelho de João, capítulo 7, Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, ele vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, quien crea en mí, Él va a decir, quien crea en mí, como dicen las Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. ríos de agua viva brotarán de su interior. Mas você lembra o que é a obra de Deus? Pero ustedes se acuerdan lo que es la obra de Que Dios, creais naquele que por ele foi enviado. que creáis en aquel que por Él fue enviado. Às vezes nós cremos em Deus, A veces nosotros creemos en Dios, mas não cremos como diz a Escritura exatamente. pero no creemos como dicen las Escrituras exactamente. Você crê que há um só Deus? ¿Ustedes creen que hay un solo Dios? Disse Tiago: faz bem, mas os demônios também creem e estremecem. Santiago dice, el diablo también cree y tiembla, Mas eles não creem em Deus como se fosse o Pai de amor. pero ellos no creen en Dios como Él, como es el Padre de amor. Não é aquele crer como é a obra de Deus do capítulo 6 de João. No es aquel creer en la obra de Dios como el capítulo 6 de Juan, É crer para dentro do Filho de Deus. el creer para dentro del Hijo de Dios, Permanecer aí, permanecer allí, em união perfeita com Ele. en unión perfecta con Él, Para que por meio da vida com Ele, para que por medio de esa vida con Él, agora nós podemos também nos movimentar entre os homens ahora nosotros también vamos a poder movernos entre los hombres e servir a Deus de maneira adequada. y servir a Dios de manera adecuada. Que coisa maravilhosa é a vida do nosso Senhor. Qué cosa maravillosa es la vida de nuestro Señor. É a sua vida em nós Es su vida en nosotros que nos dá o poder de ter uma vida vitoriosa. que nos da el poder para tener una vida victoriosa. João relata que Jesus falou isso no capítulo 6. Juan nos cuenta que Jesús habló de esas cosas en el capítulo Que 6, Ele é o pão vivo que veio do céu que Él es el pan vivo que vino del para cielo alimentar todo aquele que tem fome. para alimentar a todo aquel que tenga hambre. E Ele diz que assim como Ele cria no Pai e vivia pela vida do Pai, Y Él dice que así como Él cree en el Padre y vivía por la vida del todo Padre, aquele que crê nele todo aquel que crea en Él e permanecer nele, y permaneciese en se Él alimentar nele como pão vivo, y que se alimente de Él como pan vivo, passaria a viver pela sua vida. pasaría a vivir por su vida. Você imaginou que coisa maravilhosa? ¿Se imaginaron qué cosa maravillosa? Ele vive pela vida do Pai Él vive por la vida del e Padre fez uma promessa para nós, y nos hace una promesa a que se nosotros, alimentarmos dele que si nos alimentamos de Él e permanecermos nele, y permanecemos en assim Él, como ele vive pela vida do Pai, así como Él vive por la vida del Padre, nós vamos viver pela sua vida. nosotros viviremos por su vida. Ou seja, a nossa vida é fraca, O sea, nuestra vida es débil, pecadora, pecadora. ela não venceu o mundo, Ella no venció al mundo, nada. nada. Mas a sua vida é vitoriosa. Pero su vida victoriosa É uma vida que venceu a morte, es una vida que venció a la muerte, venceu o mundo, venció al mundo, venceu o diabo, venció al diablo, o pecado, el pecado, venceu todas as coisas. venció a todas las Não, e cosas. não somente isso, Y no solamente eso, é uma vida que transforma, es una vida que é transforma, uma vida de amor, una vida de amor. é uma expressão da natureza do Pai. Es una expresión de la naturaleza del Padre. É uma vida como de um cordeiro,
es una vida como de un cordero. Uma vida que, embora possa se salvar, Una vida que además de salvarnos, ela se entrega para que Deus tenha glória. también, o sea, que se va a entregar para salvarnos, también se entrega para que Dios tenga gloria. Então é uma vida gloriosa de união com Deus. Es una vida gloriosa de unión con Dios. Quando você olha Jesus aqui no capítulo 17, Cuando nosotros le miramos a Jesús en este capítulo parece que é 17, o clímax desse ministério. parece que es el clímax de su E ele ministerio. está trazendo os seus discípulos para isso. Y Él está trayendo a sus discípulos para eso. Amanhã, se Deus nos ajudar, Mañana, si es que Dios nos ayuda, nós vamos poder ver um pouco da divisão desse capítulo. vamos a ver un poco de la división de este capítulo E como o Senhor ora por algumas coisas específicas. y cómo el Señor mira algunas cosas específicas E Ele intercede por nós também. y Él intercede por nosotros Para que también, nós também possamos entrar nessa glória. para que nosotros también podamos entrar en esa Da gloria, comunhão do Pai, com o Filho e no Espírito Santo. en la comunión del Padre con el Hijo por medio del Espíritu E Santo. agora nós podemos viver nessa comunhão da Trindade. Y ahora nosotros también podemos vivir en esa comunión de la Trinidad Até que a igreja se torne a expressão da comunhão da Trindade. hasta que la iglesia se torna la expresión de la comunión de la Trinidad. Ou seja, ela está no mundo O sea, esa iglesia está en el mundo para expressar a glória da Trindade. para expresar la gloria de la Trinidad. Por isso que existe essa consideração dos três lugares, os três ambientes da obra de Deus. Vieron que hablamos de estos tres ambientes de la obra de Dios, Porque quando nós somos imaturos, porque cuando nosotros somos inmaduros, nós vivemos lá no átrio exterior. nosotros estamos afuera en el atrio exterior, E quando viemos buscar a Deus, y cuando venimos a buscar a Dios, a gente vem como se pudéssemos dar um golpe no Senhor. nosotros venimos como si fuera que le podemos golpear al Señor, Nós encontramos passagens da Bíblia, y encontramos pasajes en la a Biblia. gente gosta de fazer isso. A la gente le gusta hacer eso, E fala para o Senhor. y le decimos al O Senhor Señor, prometeu que ia fazer isso. el Señor prometió que iba a hacer Como se eso. fosse dar uma chave de braço no Senhor. Es como que le queremos torcer el brazo al Señor. Então viemos ao Senhor não pelo que Ele é. Entonces no venimos al Señor por lo que Él es. Nós às vezes não viemos ao Senhor por aquilo que Ele é, Nosotros no venimos al Señor por aquello que, por aquello que Él es. mas sim para Ele nos proteger, Venimos porque nos va a proteger, para nos guardar da doença, nos va a guardar la enfermedad, dos demônios, de los demonios, para a gente não ir para o inferno, ir para o céu. para no irnos al infierno, irnos al Então cielo. nós oramos por muitas coisas, Y ahí oramos por muchas cosas. mas quando somos infantis, como somos meninos, Entonces, cuando somos infantiles, somos como niñitos, a nossa oração tem a nossa satisfação como objetivo. nuestra oración es solamente para nuestra satisfacción, para nuestros Mas objetivos. quando você olha como Jesus está orando, Pero cuando nosotros miramos cómo es que Jesús está Ele orando, está intercedendo para que Deus tenha glória. Él está intercediendo para que Dios reciba la Ele gloria. está se santificando para que seus discípulos sejam santificados. Él se está santificando para que sus discípulos sean santificados. Ele está pedindo graça para que ele possa obedecer. Él está pidiendo gracia para que ellos puedan obedecer. Está orando pelos seus discípulos. Está orando por sus discípulos. É muito diferente. Es muy diferente. Então, infelizmente, quando nós escutamos as orações da igreja Entonces, infelizmente, cuando nosotros escuchamos las oraciones de la iglesia ou as pregações, o las prédicas, se somos uma igreja infantil, si somos una iglesia infantil, tem muito a ver com o ato exterior e o lugar santo. tratamos muchos temas del atrio exterior y del lugar santo. Quase assim, dificilmente tratamos das coisas do Santíssimo. Y muy difícilmente tratamos las cuestiones del lugar santísimo. Mas quando vamos amadurecendo, Pero a medida que vamos madurando, tenham certeza disso. tengan seguridad de esto. Deus tem tanto prazer e amor em ter comunhão conosco, Dios tiene tanto placer en tener comunión con que se nosotros, você se ocupa da comunhão com Ele, que si nosotros nos ocupamos de la comunión con Él, sem você se dar conta, sin que nosotros nos diéramos cuenta, a glória de Deus vai chegar até o ato exterior. la gloria de Dios va a llegar hasta el atrio exterior. Milagres vão acontecer. Y Milagres vão. milagros van a suceder. Você cuida das coisas de Deus, Nosotros cuidamos de las cosas de Dios Ele cuida das nossas coisas. y Él va a cuidar de nuestras cosas. É diferente. Es diferente. É entrar no descanso, Es entrar en el descanso, ainda que estejamos trabalhando. aunque estemos muy trabajados. Claro, nós temos que interceder pelo mundo, Claro, tenemos que interceder por el para mundo, que o Senhor salve almas. para que el Señor salve al mundo. Temos que orar pela igreja,
tenemos que orar por la iglesia, temos que orar pelos enfermos. orar por los Nós enfermos. temos muitos problemas que devemos cuidar. Hay muchos problemas que nosotros tenemos que cuidar. Não estamos diminuindo isso. No estamos haciendo de menos esas cosas. Mas se você faz isso e não for a partir da intimidade com Ele no Santíssimo, Pero si nosotros hiciéramos esas cosas no desde la intimidad en el lugar santísimo, será peso terrível. será un esfuerzo terrible E muitas coisas não chegarão à solução. y muchas cosas no se van a solucionar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Se vivemos em intimidade com Ele Si vivimos en intimidad con Él e procurar viver olhando para o gozo que está proposto, y si vivimos mirando para el gozo que está delante nuestro, nós vamos evitar muitas coisas nosotros vamos a conseguir evitar muchas cosas que estão roubando a glória de Deus em nossa vida. que están robando la gloria de Dios en nuestras vidas. Muitas coisas que estão gerando mais fadiga do que graça. Muchas cosas nos están generando más cansancio, fatiga que gracia. Quando um casal ora junto, Cuando un matrimonio ora junto, muitos problemas na sua família podem ser resolvidos. muchos problemas en su familia se pueden resolver. Mas se um casal tem sempre crise, Pero si un matrimonio tiene crisis, Pedro vai dizer no capítulo 3, verso 7, Pedro va a decir en el capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 7, da primeira epístola, en su primera carta, que quando o marido não sabe viver a vida comum do lar com a esposa, que cuando el marido no está bien con la esposa, então assim as suas orações são interrompidas. entonces sus oraciones son interrumpidas. Então muitos problemas vai ter na sua Y família, entonces muchos problemas vamos a tener en nuestras às familias, vezes nos seus negócios, tal vez en nuestros negocios, às vezes na igreja, tal vez en la iglesia, mas a doutrina pode estar certa, pero la doctrina puede estar mas correcta. ele está lá no ato exterior. Estamos allá en el atrio exterior E ali tem trevas, y ahí hay tinieblas, aí tem demônios, ahí hay demonios, aí tem muitos problemas. ahí hay muchos problemas. Então não adianta se esforçar tanto Entonces, no nos da ninguna ventaja se a esforzarnos nossa tanto relação com Deus não estiver ajustada. si nuestra relación con Dios no estuviese ajustada. Se pudéssemos criar uma hierarquia dos níveis da comunhão com Deus, Si pudiésemos crear una jerarquía de niveles de la comunión con Dios, en em nuestra comunión con Colômbia Dios. eu compartilhei sobre os 8 níveis da comunhão. En Colombia él predicó acerca de 8 niveles de la comunión con Dios. ¿Está bien? Sí. E o primeiro é entra no teu quarto. Y O él primeiro. dice, O primeiro. primero entra en tu cuarto, Ora ao teu pai que te vê em secreto. ora a tu Padre que te ve en lo E o secreto, teu pai que te vê em secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. te recompensará. Então, quando você tem comunhão profunda com Deus, Entonces, cuando tenemos esa comunión profunda con Dios, podemos chegar ao segundo nível. ahí podemos llegar al segundo nivel Podemos ter comunhão um com o outro. y ahí podemos tener comunión unos con otros. Podemos ter comunhão entre marido e mulher. Ahí puede haber esa comunión entre marido y mujer Podemos ter comunhão com a igreja. y podemos tener comunión con la iglesia. Não existe comunhão com a igreja No existe comunión con la se iglesia alguém não tem comunhão com Deus em si, secreto. si es que nosotros no tenemos comunión con Dios en secreto. Inclusive, se a igreja estiver bem na comunhão com Deus, Entonces, inclusive aunque la iglesia esté bien en la comunión con Dios, aqueles que quebraram a comunhão com Deus aquellos que rompieron su comunión con Dios e eles estão no átrio exterior, y están en el atrio exterior, quando eles vêm para a reunião da igreja, cuando ellos vienen a la reunión de la iglesia, trazem trevas junto com eles. vienen las tinieblas junto con Às ellos. vezes estamos adorando aquele ambiente, no ambiente da presença de Deus. A veces estamos adorando al Señor en ese ambiente, en la presencia de Dios, Simplesmente alguém chegou. y simplemente con la llegada de alguien, Às vezes ele não falou nada, y a veces no dijo nada, mas parece que demônios entraram ali, pero se siente como que demonios entraron allí quebrou aquela presença com Deus. y quebró aquella presencia estão entendendo? de Dios. ¿Me están entendiendo? Então a igreja não pode tocar em morto também. La iglesia no puede Tocar em morto. tocar en qué? Em morto. ¿En muerto? Coisas mortas. Ah, en muerto. La iglesia Sí. nosotros no podemos tocar en muertos. Às vezes nos envolvemos com coisas A veces nos envolvemos con cosas que não têm solução. que no tienen solución, Porque é uma questão de vida ou morte. porque ya es una cuestión de vida o E muerte. temos que fugir daquilo que produz morte. Y tenemos que huir de aquellas cosas que producen muerte. Aí sim podemos falar sobre o ministério. Ahí sí podemos hablar sobre O ministerio, serviço de cada um.
el servicio de cada uno, O serviço do presbitério, por exemplo. el servicio de los ancianos, por ejemplo. Inclusive uma igreja ajustada no Santo dos Santos. Inclusive una iglesia que esté ajustada en el lugar santísimo. Como ela vai lidar com as igrejas na sua região? Como ela vai lidar na comunhão com as igrejas na ¿Cómo sua esa região? iglesia va a lidiar con la comunión de las demás iglesias en su Como región? vão surgir irmãos que vão cooperar com outras igrejas? ¿Cómo van a surgir hermanos que van a cooperar con otras iglesias? Como poderemos ter obreiros indo e voltando entre nós? ¿Cómo tendremos obreros yendo y viniendo entre nosotros? Mas tudo isso inicia a partir do Santo dos Santos Pero todo eso se inicia a partir del lugar santísimo e da comunhão entre casais, y de la comunión entre marido y mujer, comunhão entre irmãos que Deus ligou, comunión entre hermanos que el Señor unió, comunhão com a igreja local comunión con la iglesia e local assim sucessivamente. y así sucesivamente. Mas começa no princípio da comunhão da Trindade. Pero todo comienza en el principio de la comunión de la A Trinidad, relação do Pai com o Filho no Espírito Santo de la relación del Padre con el Hijo y el Espíritu é Santo. modelo e a base da relação do povo de Deus. Es un modelo y la base de la relación del pueblo de Dios. Se a nossa comunhão não partir da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo, Si nuestra comunión no partiese de la comunión entre el Padre, el Hijo y el se Espíritu isso Santo, não acontece, si eso no ocurre, então foi quebrada a comunhão do Espírito Santo. entonces ahí se rompió la comunión con el Espíritu Então agora Santo. vem o espírito de morte. Y ahí vienen los espíritus de muerte Tudo se torna muito pesado. y las cosas se vuelven muy pesadas. Às vezes quebramos essa comunhão várias vezes ao dia. A veces rompemos esa comunión varias veces al día E você percebe uma tristeza, alguma coisa aconteceu. y ahí percibimos una tristeza, como que algo pasó. Só em você desonrar um irmão, quê? desonrar um irmão, ¿Saben lo que es deshonrar a un hermano? ou quando você inclusive trata mal uma criança, O cuando tratamos mal a una criatura, você pode ofender o Espírito Santo. y ahí nosotros podemos ofender al Espíritu E Santo. você entristece o Espírito Santo. Ahí nosotros le entristecemos al Espíritu Se Santo. você continua assim, Si nosotros seguimos así, perdemos a unção. perdemos la unción Então agora você quer servir a Deus, y ahora tenemos que servirle a Dios, mas você quebrou o princípio da comunhão. pero rompimos la comunión. Eu estou hospedado numa casa muito querida, Él está hospedado en una casa muy querida mas tem um cachorrinho branquinho que parece um fantasma. y hay un perrito chiquito blanco que parece un fantasma ahí. Do nada ele aparece lá no sofá. De repente aparece ahí en el sofá, Eu estou quase crendo em materialização. casi ya está creyendo en la Porque eu materialización. fecho a porta e ele entra, eu não sei como. Porque él cierra la puerta y él entra igual, no sabe cómo. Então esses dias eu fui pôr ele para fora. Entonces él le sacó. ¿Quién fue para afuera? Eu fui colocar o cachorro para fora. Entonces él le sacó al perrito afuera Porque ele fez xixi no sofá. para que no haga pipí. Não, ele fez. Ah, porque hizo pipí en el sofá. Porque eu estava sentado no sofá. Él estaba sentado en el sofá. Daqui a pouco eu olhei, ele fez xixi no sofá. Y ahí cuando miró ya hizo pipí No, en el meu sofá. Deus. Sí, Dios. Mas quando eu fui colocar ele para fora, Pero cuando le sacó afuera, quando eu fui colocar ele él pra... le fue y le sacó afuera, eu peguei um chinelo agarró una zapatilla e eu ia dar uma chinelada nele. y le iba a dar un zapatillazo. Depois de 50 vezes que eu mandei ele para fora. Después de 50 veces que le mandó para afuera, dice, Quando eu levantei o chinelo, cuando levantó la é zapatilla, como se o Espírito Santo falasse para mim: es como si el Espíritu Santo le dijo, você invadiu a casa dele. tú invadiste la casa Ele de já él. morava aqui. Él ya vivía acá. Ou seja, ele não acha que está invadindo. O sea, él no piensa que él está invadiendo. Ele está só na casa Él dele. está en su casa. Eu que invadi. Es él el que invadió. Oh, meu Deus, eu baixei o chinelo, Ahí mi Dios, bajé la zapatilla, pedi perdão pro cachorro, le pidió perdón al perrito. fiz um carinho Le hizo un cariñito e ele saiu tranquilo. y el perrito salió tranquilo. Eu ia desonrar os donos do cachorro. Iba a deshonrar a los dueños del perrito. Graças a Deus que isso Gracias aconteceu. a Dios que eso pasó. Já aconteceu do Senhor me impedir de pisar numa formiga. ¿Ya aconteció qué? O Senhor me impedir Que el Señor le impidió de pisar numa formiga. de pisar. Esmagar uma formiga. De pisar y aplastar una hormiga. Quando você passa a andar com Deus, Cuando uno pasa a andar con Dios, aquilo que é normal no ato exterior, aquello que es normal en el atrio exterior, você vai ver que nunca mais será normal. ahí nosotros vamos a ver que nunca más va a ser Porque há normal. uma sensibilidade espiritual. Porque hay Uma sensibilidade. una sensibilidad Como espiritual. lidar com as pessoas. Cómo lidiar con las personas, Como lidar com as crianças. cómo tratar a los niños E como honrar os mais velhos. y cómo honrar a los más Que às viejitos. vezes não temos paciência com os mais velhos. A veces nosotros no tenemos paciencia con los más E viejos, nem com os mais novos. ni com con los as más crianças. jóvenes.
con los niños. Não temos paciência. No Somos tenemos paciencia. indelicados. Ellos son delicados. E nós somos indelicados. Y nosotros no somos delicados. Mas quando você começa a essa intimidade com o Senhor, Pero cuando nosotros comenzamos a tener esta intimidad con Dios, não é que nós estamos melhorando, no es que nosotros estemos mas mejorando. é que a vida do Filho de Deus Pasa que la vida del Hijo de Dios está se expressando através de nós. comienza a expresarse a través nuestro. Que vida perfeita e gloriosa. Qué vida perfecta y gloriosa. Então que o Espírito Santo nos ajude Entonces, que el Espíritu Santo nos a ayude levantar os nossos olhos aos céus a levantar nuestros ojos al cielo e poder olhar a glória que nos está proposto. y mirar aquella gloria que está puesta delante nuestro. Então nós podemos tomar a cruz Entonces ahí podemos tomar la cruz e andar com os nossos irmãos. y andar con nuestros hermanos. Podemos suportar a dor e o sofrimento Podemos soportar el dolor y el sufrimiento até que toda a vontade de Deus seja cumprida. hasta que toda la voluntad de Dios sea cumplida. Antes fazíamos muitas coisas, Antes hacíamos muchas cosas, mas quando andamos nesse princípio, pero cuando comenzamos a andar en este principio, vamos andar mais devagar. vamos a andar más tranquilo, más Ainda lento. que você faça várias coisas, Aunque estuviéramos haciendo muchas cosas, você vai fazer aquelas coisas que produz vida ao próximo. vamos a hacer aquellas cosas que produzcan vida en nuestros Ou prójimos. seja, não vamos ser tão técnicos nas coisas. O sea, no vamos a ser tan técnicos con las cosas Haverá um enchimento do Espírito. y va a haber una llenura del Espíritu Santo. Muito mais preocupado em fazer a coisa certa, Vamos a estar más preocupados en hacer las cosas correctas. vamos estar mais preocupados com o enchimento do Espírito Santo. Vamos a estar más preocupados con la llenura. Más que estar preocupados en hacer cosas correctas, vamos a estar preocupados en la llenura del Espíritu Santo. Porque essa é a obra de Deus. Porque esa es la obra de Dios. Encher todas as coisas do seu Filho. Llenarlo todo con su Hijo. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Vamos orar. Vamos a orar.